E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos assuntos que mais está dando o que falar no futebol brasileiro. A caçada, quase uma saga, do Flamengo por um centroavante. Como é que pode, né? Um dos clubes mais poderosos do continente está com essa dificuldade toda para achar o seu camisa 9. Bora tentar desvendar esse quebra-cabeça juntos. Olha, os nomes que aparecem na mídia são de arrepiar. Marcos Leonardo, Richarlison, falaram até em Darwin Núñez, jogadores desse calibre. Todos eles, de alguma forma, foram olhados, sondados, especulados, mas a pergunta que não quer calar é: por que, até agora, nenhum deles pintou na Gávea? É exatamente isso que a gente vai entender. Para a gente não se perder nessa história, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender por que o ataque rubro-negro precisa de um reforço. Depois, vamos ver o duplo desafio que o mercado está impondo. Na sequência, a gente passa por aquela lista frustrante de jogadores que não vieram, olha para as soluções caseiras e, no final, tenta projetar o que vem por aí nessa busca. Então, o ponto de partida de tudo isso é um problema bem óbvio, sabe? Com o principal artilheiro do time ainda voltando ao seu melhor ritmo, abriu-se um buraco, uma lacuna ali na frente. E no Flamengo a gente sabe como é, a pressão por uma solução é pra ontem. Pois é, como o Pedro ainda buscando aquela forma ideal, depois de uns problemas físicos, a diretoria traçou uma meta bem clara. Agora não é hora de apostar num garoto promissor pra ver no que dá. O clube quer um jogador que chegue, vista a camisa e resolva. Um cara pronto, que aguente a pressão e entregue os gols que a torcida espera. E é exatamente aqui que a busca vira esse quebra-cabeça complicado, porque o Flamengo não está enfrentando só um, mas dois grandes obstáculos que estão travando todas as negociações. Tá aqui o resumo de todo o dilema. Pensa assim, de um lado, a grana, os valores. O clube tem um teto de gastos para essa janela. Do outro lado, as características. O técnico Felipe Luiz não quer qualquer um. Ele busca um perfil de atacante muito específico. Achar um nome que se encaixe nessas duas caixinhas, é aí que a coisa tá pegando. E por que o orçamento ficou mais apertado? Aí que vem a ironia da história. Foi justamente por causa de uma bolada que entrou no caixa, esses 42 milhões de euros da venda do Lucas Paquetá. Como o orçamento do ano já estava fechado, essa receita extra acabou, na prática, limitando a capacidade do clube de fazer um novo investimento gigante acima de 10, 12 milhões de euros agora. E o segundo desafio é esse aqui, o que o Felipe Luiz quer. Não é qualquer centroavante. Ele quer um cara de mobilidade, que saiba atacar o espaço na diagonal, fazendo aquele famoso movimento do facão. E mais, que tenha pulmão para pressionar a defesa adversária lá em cima. É um pedido tático bem detalhado. Beleza, então a gente já sabe os dois problemas, dinheiro e o perfil do jogador. Agora vamos ver como isso funcionou. Ou melhor, não funcionou na prática. Chegou a hora de passar por aquela longa e bem frustrante lista de alvos que o Flamengo tentou e não conseguiu trazer. O plano A, o alvo número 1, aquele jogador que parecia ter sido desenhado para a vaga, era o Caio Jorge. O Flamengo contava muito com a vontade dele de vir e, por isso, apostou todas as fichas nessa negociação. E quando eu digo que apostou alto, foi alto mesmo. A proposta na mesa chegou a esse número, 30 milhões de euros. O Flamengo esticou a corda ao máximo, mas do outro lado o Cruzeiro fez jogo duro, bateu o pé e simplesmente não quis vender. Fim de papo para a negociação que era a prioridade total do clube. E a partir daí, a trilha de negativas só aumentou. Depois do Caio Jorge, veio Marcos Leonardo, que foi descartado pelo preço e por ter um estilo parecido com o do Pedro. Darwin Núñez, o salário era de outra galáxia, impossível. Richarlison deixou claro que voltar para o Brasil não está nos planos dele agora. E o Evanilson, o time dele na Inglaterra, o Bournemouth, nem quis abrir conversa. Um por um, os alvos foram caindo. E olha, a frustração não parou no camisa 9, viu? O Flamengo também foi atrás de um ponta, chegou a oferecer 22 milhões de euros pelo John Arias. Mas o jogador, por causa da identificação forte que tem com o Fluminense, disse não, que não jogaria no rival. Mais uma porta que se fechou. Bom, com tanta dificuldade no mercado, o que resta fazer? Olhar para dentro de casa e se virar com as peças que já estão lá. O foco, por enquanto, voltou a ser nas soluções caseiras. O plano atual, na real, é meio que na base da esperança e do improviso. A primeira parte é torcer, e muito, para que o Pedro recupere 100% da sua forma e volte a ser aquela máquina de fazer gols. A segunda é usar o Bruno Henrique como centroavante, mesmo que o próprio jogador já tenha dito que não é a posição que ele mais gosta. É uma solução temporária, claramente. Mas, apesar de toda a dor de cabeça dessa janela de transferências, essa novela está longe, bem longe de acabar. O clube não desistiu e já está de olho nos próximos capítulos. E o que pode mudar esse jogo? Basicamente, dois fatores importantes. O primeiro é a janela do meio do ano, que abre uma nova chance para negociar. E o segundo é a Copa do Mundo. Muitos jogadores estão segurando uma possível volta para o Brasil para não perderem visibilidade e garantirem vaga na seleção. Mas depois do Mundial, aí o mercado pode reaquecer com tudo.
Então, depois da gente passar por tudo isso, o orçamento mais justo, o perfil super específico do técnico, as várias negativas do mercado e as soluções de improviso, a grande pergunta continua no ar. Levando tudo isso em conta, quem o Flamengo deveria contratar? Essa caçada pelo camisa 9, com certeza, ainda vai render muito.